Marcos 5:21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Olha aqui para a pastora, deixa a Bíblia um pouquinho aí. A história de Jairo, eu vou te falar uma coisa aqui agora, que vai abençoar a tua vida grandiosamente. A história de Jairo, pode sentar os obreiros. Ela é a história que nós devemos ler, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para que a gente venha se lembrar como funciona o processo do milagre. Jairo, ele nos ensina exatamente, passo a passo, como funciona para você receber o milagre, para você receber a bênção. Primeiro passo que Jairo nos ensina aqui: ele se despoja, ele se desfaz, ele solta a reputação dele e ele chega diante do Senhor com humildade. Diga humildade. Ele chega diante de Deus sem qualquer título, sem qualquer status, sem qualquer posição. É o primeiro passo para a gente receber o milagre. Chegue diante do Senhor com humildade. A palavra de Deus diz que Jairo, ele era um dos líderes da sinagoga. Ele era um dos líderes religiosos naquela época. Agora eu te pergunto, Jesus, ele era o Messias, mas aos olhos daquele povo, ele não era ninguém. Aos olhos dos religiosos, ele era só mais um pregador. Ele era só mais um que tinha se levantado para falar da palavra de Deus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Você sabia que até hoje lá, eles não acreditam que Jesus é o Messias? Quando nós falamos de Jesus, Yeshua, eles, tudo bem, tudo bem. Eles, Jesus, Jesus. Mas não é como nós falamos, é Jesus, é o Mestre, é o nosso Messias. Eles não acreditam nisso. Eles ainda estão esperando a vinda do Messias. Eles reconhecem Jesus como um profeta. Foi um profeta, foi um homem de Deus, mas não o Messias, como nós cremos. A primeira coisa que Jairo tem que fazer é tirar toda aquela capa, é tirar todo aquele status, é falar assim: eu sou um líder aqui nessa sociedade, mas se eu estou precisando de milagre, eu tenho que chegar humilde diante desse homem. Eu tenho que me humilhar diante dele para receber o milagre. E é isso que Jairo faz. Aí eu te pergunto, imagina as pessoas para quem Jairo ensinava. Imagina as pessoas que estavam debaixo da liderança de Jairo, vendo ele ajoelhado diante de um homem que não era reconhecido como Messias. As pessoas devem ter falado: meu Deus, vocês viram o pastor? Aquele ali é o pastor. Meu Deus, olha o pastor ajoelhado aos pés de Jesus. Olha lá, o líder da nossa sinagoga está lá. As pessoas devem ter corrido com a notícia: o líder da sinagoga está lá ajoelhado aos pés de Jesus, do carpinteiro, do filho de José. Mas ele não estava nem aí, porque ele sabia que ele precisava de um milagre. Quando você precisa de um milagre, escuta isso, ovelhinha, quando você precisa de um milagre, você tem que chegar diante de Jesus e não se importar com o que as pessoas estão falando. Pastora, mas os meus amigos que iam comigo nas festas, os meus amigos que faziam aquelas coisas erradas comigo, vão me ver dentro da igreja, vão falar o quê? Vão falar que eu estou mentindo. Vão falar, ih, virou crente, virou pastor, vão tirar sarro de mim. Deixa que eles falem. Deixe que eles pensem. Só você sabe como é que está a sua situação e o tamanho do sofrimento que você tem enfrentado.
Tem gente que não recebe milagre, sabe por quê? Porque ela tem medo de se entregar diante do Senhor, de mergulhar nessa vida, porque ela se preocupa com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Tem gente que o Espírito Santo de Deus faz arder o coração dela, para ela pregar a palavra de Deus para alguém que está lá no ponto de ônibus, mas ela não fala, porque ela pensa assim: o que essa pessoa vai pensar de mim? O Espírito Santo está lá, fazendo arder no coração dela. Fala de Jesus para essa pessoa, fala de Jesus para ela. Ela está sofrendo, aí você fala: meu Deus do céu, isso deve ser coisa da minha cabeça. Como é que pode? Eu nem conheço, nunca vi essa pessoa, e tem essa voz falando dentro de mim. Fala de Jesus para ela que ela está sofrendo. Fala de Jesus para ela que ela está sofrendo. E aí você vira as costas, você entra dentro do ônibus, você não fala de Jesus, porque você pensa: o que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que eu sou louco, pastor. Ele vai pensar que eu sou louco, pastor. Deixe que as pessoas pensem que você é louco. Deixe que as pessoas pensem que você é desequilibrado. Deixe que as pessoas pensem: nossa, aquele ali é sem noção. Eu prefiro que os homens olhem para mim e pensem que eu sou sem noção, do que Deus olhar para a minha vida e falar: não me obedece quando eu mando fazer. Eu prefiro que o Espírito Santo de Deus olhe para mim e fale assim: ela me obedece. E o homem olhe para mim e fale assim: meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Jairo não se incomodou, e sabe o que ele faz? Ele chega diante do Senhor, ele se ajoelha e ele fala: por favor, me ajuda, porque a minha filha está em casa e ela vai morrer se o Senhor não vier. Primeiro passo: se humilhar diante de Deus. Oh, dê glória a Deus aí onde você está. A palavra de Deus diz assim no versículo 25: grande multidão o seguia, apertando. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, tudo quanto tinha, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo atrás dele entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada da sua doença. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os discípulos: vê que a multidão te aperta, mestre, estás perguntando quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Olha aqui para a pastora. Jairo vem e fala para Jesus o seguinte: mestre, a minha filha está em casa prestes a, diga, morrer. No meio da situação vem uma mulher que toca em Jesus. Jesus para tudo que ele está fazendo e começa a perguntar: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Quem estava aqui agora que me tocou? Os discípulos perguntam: mestre, está todo mundo te apertando. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Quem encostou nas suas vestes? E Jesus continua perguntando: quem foi que me tocou? Alguém me tocou diferente aqui. Quem foi que me tocou? Eu só imagino a cara de Jairo olhando para Jesus e falando: pelo amor de Deus, vem logo que a minha filha está o quê? Morrendo. Eu só imagino Jairo olhando para Jesus e falando assim: ninguém tocou no Senhor, vamos, pelo amor de Deus, vamos logo, acelera. Eu imagino o coração de Jairo pensando assim: não, esse homem não está fazendo isso, porque eu falei para ele que a minha filha está prestes a... É uma situação de emergência. Eu falei para ele que a minha filha vai morrer e que se ele não vier logo, é uma situação de urgência. E ele para perguntar quem foi que tocou nas vestes dele. O coração de Jairo devia estar assim, ó, espremido. Quando uma coisa demora, seja sincero, quando uma coisa demora, uma coisa que você quer, demora para acontecer, isso te deixa feliz ou te deixa angustiado? Te deixa angustiado. Às vezes uma coisa boba, não é verdade? Uma coisa pequena. Você está lá na fila do açougue
Aí, na fila do açougue, a pessoa da sua frente começa a conversar com o açougueiro. Verdade, né? Maria foi lá na casa da Suzana. E a Suzana, como é que tá? A Suzana teve bebê. Não acredito que a Suzana teve bebê. Mas outro já é o sexto. Meu Deus, E a Suzana? E ela mudou de trabalho? Saiu do trabalho? Não acredito que a Suzana saiu do trabalho com 6 filhos. Não. E aí você tá atrás assim. E o açougueiro conversando com a mulher, e você ali pensando, esse homem não vai acabar essa fofoca nunca. Às vezes uma coisa pequena que demora já te irrita. Você já fica querendo pegar o pescoço de alguém e jogar a pessoa no chão. Imagina Jairo, com a filha em casa, morrendo, e Jesus parado, perguntando quem foi que tocou nas minhas vestes. Segundo passo para receber o milagre. Você está pegando o mistério de Deus aí, sim ou não? Segundo passo para você receber o milagre: paciência. Oh, Jesus, é muito difícil ter paciência. Porque quando você pede um milagre, você quer que Deus te atenda logo. Você quer que Deus faça o que você pediu logo. Quando a gente ora, a gente quer que Deus responda, a gente quer um sinal, a gente quer um fogo, a gente quer um arrepio, a gente quer um vento, a gente quer alguma coisa acontecendo para mostrar que o milagre está chegando. Mas Jairo, ele vem para mostrar que você tem que ter paciência quando você está caminhando com Cristo. Não é da nossa maneira, é do jeito dele. Se fosse do jeito de Jairo, Jesus pegava Jairo aqui nas costas e saía correndo num carreirão e parava só lá na casa dele. Mas como não é do jeito de Jairo, Jesus para ajudar outra pessoa que está sofrendo também. Sabe por quê? Na nossa mente, o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de outra pessoa. Na nossa mente, o nosso sofrimento dói mais, a nossa ferida dói mais do que a ferida do outro. Às vezes você pensa assim, pastora, eu estou passando por uma crise no meu casamento, eu não entendo por que fulano está sofrendo tanto porque ele perdeu o emprego. Porque cada um sabe o tamanho da dor que dói a sua ferida. Às vezes o tanto que você está sofrendo pela tua crise no casamento é o tanto que ele está sofrendo por estar desempregado. Às vezes o tanto que você está sofrendo porque você está com uma enfermidade é o tanto que a pessoa está sofrendo porque ela se divorciou. A gente nunca sabe o tamanho da dor que o outro está sentindo. É por isso que Deus, ele vai ensinando Jairo, e eu amo como é esse nosso Deus, igreja. Eu amo como Jesus é, porque Jesus, ele falou assim, eu vou ensinar Jairo, e eu vou ensinar o Erasmo, e eu vou ensinar a Aline, e eu vou ensinar a Jaline, eu vou ensinar a Maria, eu vou ensinar o Henrique, e eu vou ensinar todo mundo como é que funciona. E aí ele mostra para Jairo que primeiro Jairo tem que se ajoelhar, depois Jairo vai com ele, e depois Jairo tem que ter paciência, porque Deus trabalha como ele quer. E aí Jesus está ensinando para ele, tenha calma, tenha calma. Versículo 31, respondeu os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher atemorizada, tremendo, na consciência de que nela se operara o milagre, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai, fica em paz, você está livre desse mal. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. 36. Mas Jesus,
sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar importância a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha para o pastor e dá um glória a Deus. Terceiro passo que você vai ver aqui: confiar no Senhor incondicionalmente. Jairo já estava lá com o coração apertado porque Jesus estava demorando. Jesus parou para resolver a situação da mulher que estava com fluxo de sangue. Como se não bastasse ele ter que esperar, ele ter que ter paciência para aquela situação acontecer. Na hora que está terminando, que finalmente ele vai ter Jesus para levar Jesus para a casa dele, o que acontece? Chegam homens lá da casa dele e falam assim: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. A tua filha já morreu. O milagre ia acontecer, sim ou não? Sim. O milagre ia acontecer na vida de Jairo, sim ou não? Ele sabia disso? A gente sabe disso porque a gente conhece o final dessa história, mas ele não sabia. Naquele momento tudo estava perdido. Naquele momento era como se ele olhasse para Jesus e falasse assim: poxa, eu confiei no Senhor, eu deixei todos os meus status, toda a minha posição, eu me humilhei diante do Senhor, eu tive paciência quando o Senhor parou para socorrer aquela mulher, e agora isso, a minha filha morreu, eu não quero mais. Viraria as costas e ia embora. Mas olha só como o nosso Deus é maravilhoso, igreja. Olha só como o nosso Deus é maravilhoso. A palavra diz assim, que Jesus, sem se importar com aquelas palavras, ele olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Sabe por que Jesus faz isso? Eu quero que você imagine a cena junto comigo agora. Você vai usar a sua imaginação agora e você vai imaginar a cena. Tá Jesus, uma multidão, a mulher feliz porque acabou de ser curada. Chegam dois homens, olham para Jairo, falam para ele: não incomode mais o mestre porque a sua filha já morreu. Imagina Jesus olhando para Jairo. Agora imagina a reação de Jairo. Sabe como que eu imagino? Jairo olhando para Jesus, assustado. Jairo olhando para Jesus com desespero. É como se ele olhasse para Jesus e ele não precisasse falar nada, e Jesus olhasse para ele e visse que ele estava precisando de uma palavra de esperança. É por isso que Deus olha para Jairo e fala assim: eu sei que você está desesperado aí agora, mas não temas, meu filho, creia, porque eu ainda vou operar um milagre na tua vida. Eu ainda estou indo para a tua casa, eu ainda estou indo salvar a tua filha. Esse é o nosso Deus. Porque Ele olha para você, não se engane, Deus olha para você e Ele sabe exatamente a hora que você precisa de um sinal. Se você fala assim: pastora, Deus não me deu nenhum sinal ainda, é porque Ele sabe que você aguenta um pouco mais. Pastora, Deus não falou nada comigo ainda, é porque Ele sabe que você suporta um pouco mais. O dia que Ele olhar nos teus olhos e Ele ver que você não está aguentando mais, Ele vai te falar: não temas, não temas, crê. Eu imagino Jairo olhando para Jesus atônito, mas ele não diz uma palavra. A palavra de Deus não fala que Jairo falou nada. É como se Jairo ele silenciasse e ele falasse assim: eu estou confiando, 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 eu estou confiando. É como se ele negasse aquelas palavras para ele mesmo. E ele repetisse dentro da alma dele: eu estou confiando no mestre, eu estou confiando no Senhor, eu estou confiando em Jesus, eu estou confiando nele. E Jesus viu aquilo nele. E Jesus fala para ele: não temas, meu filho, crê somente. Contudo, não permitiu, versículo 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam muito, pranteavam muito.
E ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando agora, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos de idade. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Diga: Jesus operou um milagre. Olha aqui para a pastora. Olha aqui para mim. Você percebe que do momento em que falam para Jairo que a filha dele morreu, até o momento em que a filha dele foi ressuscitada, ele não fala mais nada. Ele não se intromete em nada. Ele não questiona Jesus em nada. Sabe um segredo para você receber milagre? Obedeça ao Senhor e não questione o que Ele te mandou fazer. Tem muita gente que Jesus fala: não entra aí, e a pessoa: mas por quê? Eu quero saber por quê, Jesus. Tem gente que o Espírito Santo de Deus fala: se afasta dessa pessoa, e a pessoa diz: mas por quê? Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele. Tem momentos que o Espírito Santo de Deus fala: abandona esse pecado, e a pessoa fala assim: ah, mas tem tanta gente que tem pecado, por que eu tenho que abandonar esse? Por quê? Tem gente que tudo que Deus fala, ela questiona. É por isso que nunca recebe milagre. Você percebe que Jairo, ele não questiona mais nada. Ele não pergunta: por que o Senhor parou para socorrer essa mulher, se a minha filha está morrendo em casa? Ele não pergunta: mestre, a minha filha já morreu, por que o Senhor não foi mais rápido? Quando Jesus chega na casa, ele não pergunta: por que o Senhor quer tirar todo mundo daqui de dentro? Ele não pergunta mais nada. Ele só vai obedecendo e seguindo ao mestre. Quer receber milagre? Siga Jesus e não questione aquilo que Ele ordenar você fazer. Tem dias que eu estou dirigindo o meu carro para vir aqui para a igreja, o Espírito Santo fala ao meu coração: não pega essa rua. Imediatamente eu mudo o caminho. Pode demorar 15, 20, 30 minutos a mais, mas eu não pego aquele caminho que o Espírito Santo mandou eu não pegar. E eu não questiono, porque se Ele mandou, é porque alguma coisa Ele está me livrando. Tem vezes que você está conversando com alguém, o Espírito Santo coloca no seu coração: não conta esse plano para a pessoa, não conta. E tem gente que conta. É inacreditável. Tem gente que o Espírito Santo fala ao coração dela: não expõe esse plano para essa pessoa. Não fala. Aí a pessoa fala: ah, mas por que não falar? Não tem nada a ver. Realmente não tem, mas se o Espírito Santo de Deus falou para você não compartilhar, é algo que é para ficar entre você e Ele. Tem coisas que Deus vai te dizer, de te pedir, tem coisas que Deus Ele vai ordenar que você faça, que não tem explicação. Não tem. Você vai falar: meu Deus, mas por que Deus está mandando eu fazer isso? Eu não estou entendendo. Mesmo sem entender, obedeça. Mesmo sem saber por que Ele está fazendo, obedeça. Quantas vezes na minha vida situações estavam acontecendo e eu falei: Senhor, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu continuo dando glória a Deus, e o Senhor é perfeito, e tudo que o Senhor faz na minha vida é perfeito, Pai. E quem olhava de fora falava assim: essa daí é doida, porque a vida dela está virada de ponta cabeça e ela continua dando glória a Deus. Eu não entendo, mas o meu Deus entende, e Ele sabe o que Ele faz, igreja. Deus sabe o que Ele faz na tua vida. Não questiona. Não muda o curso, não muda o caminho. Se Deus mandou você por um caminho, pastora, mas está muito sofrido, suporta, porque depois desse deserto tem a terra prometida. Tem a terra prometida. Às vezes, escuta o que eu vou te dizer aqui. Às vezes, tem pessoas que você pensa assim: se preocupa tanto comigo essa pessoa, me ama tanto,
Se eu falar para você que essas pessoas que estavam chorando aqui na casa de Jairo não era um choro verdadeiro, você acredita? Se eu falar que esse choro dessas pessoas aqui não era verdadeiro, você crê? Pastora, como assim? Como que a senhora vai falar que o choro desse povo não era verdadeiro? Eles estavam lá pranteando. Eu vou provar para você que esse choro aqui não era verdadeiro, e foi por isso que Jesus tirou todo mundo de lá de dentro. O povo estava lá chorando, pranteando, tadinha dessa família, tadinha da Talita, coitado do Jairo, da mulher dele. Quando Jesus chega e ele fala assim, ela não está morta, ela está dormindo. A palavra de Deus diz que o povo deu risada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem é pai, quem é mãe? Faz assim, deixa eu ver. Pode abaixar a mão. Se o teu filho estiver na UTI para morrer, está repreendido em nome de Jesus, é só um exemplo. Se o teu filho estiver na UTI e chegar qualquer pessoa para você e falar assim para você, a tua filha vai viver, o teu filho vai viver, você vai dar risada? O que você vai fazer? Você vai acreditar naquilo, você vai falar, tomara. Se a pessoa não é cristã, não é crente, mas se ela for crente, ela vai falar o que? Em nome de Jesus, eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Não interessa, pode ter brotado uma pessoa do chão e falar assim, teu filho não vai morrer. Você vai crer naquilo que aquela pessoa está falando. Por quê? Você está tão desesperado para que o teu filho viva, para que aquela situação se reverta, que você acredita em qualquer pessoa que diga que aquela situação não é verdade. Agora eu te pergunto, se aquele povo tivesse realmente preocupado com aquela menina, quando Jesus chega e fala assim, ela não está morta, ela está dormindo, eles iam fazer o quê? Amém. Amém. Se esse homem está falando que ela está dormindo, então ela está dormindo, entra aqui, faz alguma coisa, ajuda essa família, ajuda essa menina, porque se esses pais perderem essa menina, eles vão ficar desesperados. Mas não, eles dão risada. Quem é que dá risada numa situação dessa? Pessoa que não está nem aí. É por isso que Jesus tira todo mundo de perto, fala, vai para fora. Quando Jesus afastar pessoas, certas pessoas da tua vida, não se entristeça. Não se entristeça. Pastora, essa semana se afastou de mim um amigo que eu amo muito, eu amo demais. Essa semana se afastou de mim um colega lá do trabalho, não sei o que aconteceu, do nada essa pessoa se afastou de mim. Dê glória a Deus, porque em alguma coisa aquela pessoa ia atrapalhar o seu milagre. Em alguma coisa ela ia te travar, ela ia travar o teu milagre. Jesus tira todo mundo de lá de dentro, e Ele pega as pessoas que realmente se importam, a mãe de Jairo, o pai de Jairo, e a menina se levanta. Aquela criança ressuscita. Quem é a sua Talita? Pastor, a minha Talita é o meu casamento que está morto. Pastor, a minha Talita é a minha vida financeira, está morta. Pastor, a minha Talita é a minha saúde. Pensa aí agora qual é a sua Talita, você que está assistindo de casa. Pensa aí, ovelhinha, qual é a sua Talita? O que é que na sua vida você diz assim, morreu, morreu. O nosso Deus está chegando aí para ressuscitar. O nosso mestre está aqui hoje para ressuscitar. Eu não sei qual é a sua Talita, mas você sabe. Você sabe o que na sua vida está por um fio. Tem gente aqui que diz, pastor, a minha esperança está por um fio. Se acontecer mais uma coisa ruim na minha vida, se mais um acontecimento ruim vier sobre a minha vida, eu vou desistir de tudo, eu vou parar com tudo. Eu digo para você, vai viver. Não desanime ainda, porque vai viver. Diga, a minha Talita. Fala com fé, fala, minha Talita vai viver.